Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Ele deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que comeres, certamente morrerás. A queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, construiu exatamente na quebra desta determinação. Uma determinação divina de obedecer. E eles não foram obedientes. Com a queda, eles decaíram do estado original em que Deus os criara, e as consequências da desobediência se estenderam a toda a humanidade. O pecado trouxe a morte e afastou o homem de Deus. As consequências da queda continuam a se manifestar até hoje, através da constante inclinação do homem para o mal, para o erro. O próprio apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que não quero, eu faço. Sendo assim, a ira, entre aspas, de Deus e o castigo de Deus permaneceu sobre os filhos da desobediência. Efésios 2, do 1 ao 3, relata sobre isso. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo o fruto da consciência do bem e do mal, que foi a única ordem que Deus deu para eles de não fazerem aquilo. E por isso caíram do estado de inocência em que foram criados, sendo feitos como perfeição, consciência, e podendo cair, tendo a sua escolha. Eles poderiam escolher não comer aquele fruto. Deus deu a liberdade de escolha, assim como nós temos. A palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então a curiosidade deles foi despertada e eles comeram daquele fruto para tentar ser igual a Deus. Então eles pecaram, eles caíram. Com ele, naquela primeira transgressão, trouxe toda a humanidade para um estado de pecado e miséria.
Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Romanos 6:22. O salário do pecado é a morte. Como diz lá em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também entrou. E também, por um só homem, a gente foi liberto da morte, liberto do pecado. No momento que a gente crê de todo o coração, segue os caminhos, os ensinamentos de Jesus, há uma salvação. A gente é livre deste pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e por um só homem a gente é livre desse pecado. A gente tem a salvação. A nossa salvação é dada de graça por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. No momento que aceitamos a Jesus de todo o nosso coração, é como se uma cortina branca, limpa, entre aspas, tapasse os olhos de Deus para o pecado do passado, para as coisas que aconteceram no passado. Jesus nos torna limpos. Jesus nos torna novas criaturas. Mas como eu falei anteriormente, o homem tem a tendência ao erro, ao pecado, por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então nós temos que estar procurando a cada dia mais chegar aos pés da cruz, chegar perto de Jesus. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17:7. Portanto, se testificas, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de suas fraquezas e inutilidades, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Hebreus 7:17 ao 19 e 22. Então, como eu disse, Jesus Cristo é o nosso mediador. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Então, prove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar ao Senhor Jesus, seu Filho unigênito, seu único Filho, para ser o mediador entre todos os homens.
Infelizmente, nem todos entendem isso. Há muitas pessoas que têm desejo de chegar até Deus, porém ignoram ou descartam a pessoa de Jesus Cristo. Como o único mediador, o próprio Senhor Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, no momento que essa pessoa não crê em Jesus, não crê que Ele é o mediador, ela não tem a verdade, ela não tem a vida. E muitos estão à procura da verdade, à procura de um Deus verdadeiro, de um Deus vivo. Deus não fala comigo, eu não sinto Deus. Mas você não dá a liberdade para a pessoa de Jesus falar, tocar em sua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. A palavra de Deus é muito clara em mostrar que não há outro caminho. O único mediador é Jesus Cristo. E sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai na plenitude. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolheste, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Deuteronômios 30, 19 e 20. Então é isso que eu tenho para falar hoje. Voltarei a falar um pouquinho mais sobre isso. Um abraço e Deus abençoe.